Saudações dermatológicas. Vamos fazer a leitura dos nossos protocolos de procedimentos e hoje faremos sobre a cosmiatria e dentro da cosmiatria o preenchimento cutâneo. Então vamos falar sobre a sequência, o aplicador e sobre o material em sala. Na sequência, nós vemos aqui que o tipo de preenchedor que fazemos é o preenchedor provisório, em maior quantidade, e o permanente. Provisório, aí ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, caprolactona, né, dentre outros. E os permanentes, o PMMA, que utilizamos em condições especiais por alguns dos nossos preceptores. Então aqui não temos alergia ao PMMA. O nosso serviço não tem nada contra o PMMA. Embora saibamos que alguns dos nossos preceptores não utilizam e respeitamos, assim como eles respeitam a nossa a nossa opção em utilizar o PMMA. Então, a entrada no serviço, como acontece? Qual é a forma de entrada? Uma forma estimulada, a partir de consulta médica ou marcação por contato com publicidade, as redes sociais do CBMS Medical Center e os aplicativos. Então, o aplicativo de celular, o WhatsApp, através de várias contas do CBMS, contas de marcação. E temos também a marcação a partir de atendimento a campanhas. Campanhas para os módulos da pós-graduação e campanhas dos cursos livres. Então, essa é a forma estimulada. A forma casual, a partir de consulta prévia. E como se dá o segmento? Então, a marcação do procedimento acontece a partir do preenchimento da ficha de marcação. A partir daí, existem as orientações pré-operatórias e a solicitação de exames se necessários. Depois faremos orientações intra e pós-operatórias. Poderá haver uma consulta especializada com avaliação dos exames e as orientações pré, intra e pós-operatórias. Essas orientações elas estarão em documentos específicos. Então, haverá encaminhamento de áudios aos pacientes, áudios e vídeos explicativos de pré e pós-operatório e, se necessário, prescrição será realizada. No dia do procedimento, então, também temos o programa PIPOP, que é o Programa de Prescrição Pré-Operatória para Cirurgia Dermatológica. Nesse programa, o que é que acontece? Quando o paciente chega, a enfermagem, a responsável é a enfermagem. A enfermagem avalia a pressão arterial, vê nível de estresse emocional, uma percepção individual de cada paciente. Informa imediatamente ao médico que vai tomar algumas providências. Vai solicitar, no caso, a enfermagem, a conduta médica para hipertensão, para estresse ou outras situações que sejam julgadas necessárias. No caso da prescrição, podemos abrir mão do clonazepam, de meio até 2 miligramas. Da mesma forma, antipertensivos como captopril, 25 a 50 miligramas, a atensina, que tem uma função ali de equilíbrio, e a hidralazina, de 25 miligramas, que poderão ser usados.
Depois disso, haverá encaminhamento, ou para observação, caso o paciente esteja fazendo tratamento com o Rivotril, o tratamento com alguns dos medicamentos do PPOP, e se não, ele irá para fotografia profissional. Então, na fotografia profissional, o nosso TI fará essa fotografia profissional, então os pacientes de preenchimento cutâneo não precisam fazer fotografia em sala. O prontuário é avaliado, então essa avaliação é feita pelo médico preceptor e os seus alunos. É avaliado o nome do paciente e a data de nascimento para não confundir. A indicação precisa se foi aquilo que foi indicado mesmo. Cumprimento das prescrições e os documentos são avaliados, os documentos de assinatura por parte do paciente. Então, o contrato de serviço médico é avaliado, o termo de consentimento informado para o procedimento é avaliado e o termo de consentimento informado para a realização do procedimento em treinamento médico. O paciente tem que saber que está em um treinamento médico. Na sala de procedimento, o que é que acontece? Então, vamos ver o que é que acontece, o passo a passo na sala de procedimento. Então, chegou à sala, todos lavam as mãos, pacientes, enfermagem, médicos. O preparo do paciente, esse paciente usará batas, a avaliação da enfermagem pelo PPOP, dos sinais vitais, medicações pré-operatórias, lembrando que o ideal é que essa avaliação seja feita à medida que o paciente vá chegando, a enfermagem esteja sempre vigilante. Então, medicações pré-operatórias serão prescritas. Então, no caso do CBMS, nós sempre fazemos antibiótico profilático, 2 gramas de cefalexina. Então, isso aqui é protocolo da escola. Anti-inflamatório, usamos dexametasona, 4 miligramas antes do procedimento. Então, esses dois são protocolos da casa. E é feito, então, o PPOP. Vídeos são realizados, então todos os procedimentos são gravados, o cinegrafista dará o start à gravação, caso ele não faça, a enfermagem fará. E a ficha de gravação e transmissão, ela é preenchida, essa ficha estará em sala. O preparo da mesa, campo estéreo, então haverá gaze estéreo, seringa de 10 ml com agulha de 22 ou seringa 13 ml com agulha de 22, agulha 30G e meio e agulha 30G. Aqui quando tem agulha 18, 30G na realidade seria agulha 18G. Solicitações por parte do staff. O preenchedor e as microcânulas. Temos na casa microcânulas 22G e 26G. E aí os preenchedores absorvíveis ou não absorvíveis. Diversos tipos nós temos, de alto G', de médio, de baixo G'. Fases de preparo do procedimento. Antisepsia, campo estéreo, fenestrado, anestesia local. O campo estéreo não precisa ser fenestrado. Anestesia local com expectativa, preenchimento, curativo, observação, orientações por documento, prescrição e, mais uma vez, a marcação de sessões e não de retornos. Então, aqui no caso do paciente de preenchimento, se faz até mais necessário a marcação de um retorno, mas mesmo assim nós marcamos para que o paciente ele retome, ele volte, caso haja necessidade. Então ele faz o preenchimento, se ele achar que precisa fazer
algum retorno, ele vem fazer o retorno. Mas aqui esse retorno acontece para dermatologia clínica. Então, pós-operatório, imediato, observação, preenchimento de ficha de observação, isso aqui se necessário, porque em geral essa observação é feita na recepção. O paciente passa ali 10 a 15 minutos na recepção. É feito o checklist médico enquanto o paciente ainda está na recepção e faz-se a auditoria do prontuário enquanto o paciente ainda está na recepção. A consulta pós, então a primeira avaliação é no módulo de dermatologia do mês. Ou seja, se não houver nenhuma dificuldade ou nenhuma complicação. Então esse paciente volta 2 semanas depois na dermatologia clínica, no ambulatório da dermatologia clínica. Em caso de complicação, ele será avaliado dia a dia por fotos, terá avaliação presencial todas as segundas-feiras ou em tempo menor e vai se avaliar se fará algum outro procedimento. O aplicador deverá ter bata ou pijama cirúrgico, o procedimento é feito com luva estéreo, poderá se usar óculos, nós orientamos, touca e máscara. No material de sala, então temos um checklist. Esse checklist é o checklist de cosmiatria, que observaremos a seguir. Então vejamos os checklists. Bom, primeiro o checklist de material em sala. Então existe em sala de cosmiatria um documento onde tem o material fixo. Então aqui estão todos os materiais que devem estar na sala, todos os documentos que devem estar na sala. Então dinâmica de enfermagem, ficha de orientação pós-procedimento, ficha de orientação pós-procedimento de toxina botulínica, ficha de marcação toxina do rosto, ficha de diluição e uso de toxina, receituário e carbono. Todas devem estar rubricadas pela enfermagem pelo CBMS. E temos uma lista de material variável, que é o material que tem que estar na sala. E cada paciente vai receber um pacote. Esse pacote é o material excedente, não está aqui contabilizado. Então é um material que ele tem um pacotinho que ele tem com que ele vai usar com maior frequência: agulha, campo estéreo, gás, medicação, tá? Dipirona se houver necessidade. A sequência do procedimento. Então, no documento sequência do procedimento deve estar impresso em sala. Tem, mais uma vez, o que tem que ter no pacote individual, a montagem da mesa. Então, tem aqui o que tem que ter na montagem da mesa que nós já vimos, a sequência do procedimento que já vimos. Então, o que fazemos, o que prescrevemos para o pós? Cefalexina, 500 mg por 5 dias, dipirona, se possível, a cada 8 horas, o paciente pode ser alérgico, dexametasona, 4 mg ao dia por 3 a 5 dias, e o número de contato para o paciente. Então, tem um documento de orientações. Esse documento de orientações nós temos aqui. Orientação pós-procedimento. Então, os telefones, o que cada telefone recepciona, o retorno, a data do retorno, o local, orientando sobre o que deve usar, né? Observar a receita prescrita, falando sobre inchaço, hematomas e dores, sobre o protocolo de prescrição de antibióticos, sobre a questão da atividade física, sobre evitar exposição solar por 2 semanas, sobre não manipular região tratada sem orientação e qualquer situação diferente entrar em contato. Entrar em contato.
Bom, então finalizamos o procedimento do protocolo de preenchimento cutâneo.